Olá, colegas, sejam muito bem-vindos a mais um caso comentado aqui de avaliação ultrassonográfica em pacientes com doenças reumáticas. Hoje eu trago um caso, comentado, uma avaliação no paciente com histórico de psoríase e também de gota, tá? Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Kelly Schmidt, sou reumatologista e atuo com ultrassom no meu dia a dia, ultrassom reumatológico, já há mais de 10 anos. Muito bem, então eu trago esse caso hoje, um paciente do sexo masculino, 63 anos, tá? Agricultor, e vem com uma queixa de dores, poliarticulares, dores que costumam vir em crises, né? Ele refere gota já há vários anos, né? Mas estava estável já há uns 3 anos que não vinha tendo mais crises, né? E recentemente apresentou crise de dor e inflamação no joelho esquerdo, algumas semanas antes, né? E também, mais recentemente, no pé direito, no primeiro pododáctilo, a primeira metatarsofalangiana, tá? Melhorou parcialmente com o uso da colchicina, tá? Que ele já vinha fazendo uso esporádico já de anos, tá? Queixa também de algumas dores poliarticulares associadas, né, com rigidez matinal também, e negava lombalgia crônica, tá? Uso de losartão, paciente hipertenso já há alguns anos, e com história de psoríase há mais de 10 anos e gota também há cerca de 10 anos. Tá? Tem histórico familiar tanto de gota quanto de psoríase, né? Um irmão com gota, irmã com psoríase. Tá? Ao exame físico, ele realmente tinha um edema aparente na primeira metatarsofalangiana do pé direito, algumas placas de psoríase distribuídas pelo corpo, né? Em especial na região de joelhos, cotovelos, também algumas placas em couro cabeludo, no abdômen e também no flanco direito. Tá? Na avaliação ultrassonográfica que fizemos, então, na avaliação da primeira metatarsofalangiana, né, o paciente tinha o que chamamos de sinovite arenosa, né, um espessamento, uma hipertrofia sinovial com alguns pontos hipericogênicos no seu interior, e também com sinais de presença de sinais ao Power Doppler. Tá? Então, notem aqui ó, um Doppler, né, presente, bem positivo aqui, tá? Uma captação de sinais importante nessa primeira metatarsofalangiana na região dorsal, tá? E também com alguns sinais de irregularidades e erosão óssea já fazendo uma varredura dessa articulação para a região medial dela, tá? Nota aqui alguns pontos hiperecóicos no interior da sinóvia, né? Que é o que chamamos, então, de sinovite arenosa, né? Quando tem esses pontos hiperecogênicos que são achados típicos aí das artropatias por cristais, aí nesse caso, os cristais de urato. Tá? Aqui uma presença importante de Power Doppler, né? Afetando pouco mais, né? Ao meu ver, pouco mais de 50% da área sinovial, um Doppler grau 3, né? E aqui, a região medial da primeira metatarsofalangiana, mostrando essa perda de continuidade da cortical óssea, tá? Tanto em plano longitudinal quanto transversal, né? Que corresponde, né? Caracteriza-se por uma erosão superficial óssea. Tá? Reparem aqui, né? A face medial, né? Um corte medial da região medial da primeira metatarsofalangiana com essa área de descontinuidade correspondendo a uma erosão superficial óssea que é muito comum na gota, né? Provavelmente crises anteriores que esse paciente teve, crises frequentes, né? Que foram ocorrendo ao longo da evolução da doença, foram provocando essas erosões ósseas, né? Então, olha aqui essa erosão, né? Medindo ela, né? Nos dois planos, então é importante a definição de erosão óssea do Euler e do Merakchi é que deve haver essa perda de continuidade da cortical óssea em dois planos, tá? Então, plano longitudinal e transversal. Então, a gente caracteriza, então, uma erosão propriamente dita, tá? E aqui, então, uma área de placa de psoríase, tá? No joelho. A gente também fez uma avaliação aqui dessa região do joelho do paciente e aproveitamos também para fazer a avaliação da própria placa de psoríase, tá? Então, note aqui a gente colocou a frequência do transdutor bem alta, né, para fazer essa avaliação mais superficial. Então, fazendo essa avaliação, né, correspondendo a essa região aqui da placa de psoríase, notem que a gente
fez uma avaliação iniciando no tecido de pele normal, né? Passando pela placa, né? São praticamente duas placas aqui que se confluem, né? E tem algumas áreas com maior sinal de hiperqueratose também, que muitas vezes a gente vai ver nas imagens seguintes que pode fazer até sombra acústica posterior, essas áreas de hiperqueratose, né? E com o estudo do Doppler, né, do Power Doppler, a gente pode, inclusive, avaliar se existem sinais de atividade inflamatória muito intensa nessa placa, né? Então, aqui a pele normal, tá? E aqui a gente nota que começa, né, a placa de psoríase. Um achado muito comum é essa banda hipoecogênica ou anecoica que fica logo abaixo da epiderme, tá? Na região das placas de psoríase, tá? Então, tem essa linha mais escura aqui, mais anecoica ou hipoecóica, né? Logo abaixo aqui da área de placa de psoríase, tá? Isso é um dos achados que a gente costuma ver nas placas de psoríase pela avaliação ultrassonográfica, além dessas áreas, né, de sombra acústica posterior em algumas placas que têm áreas de hiperqueratose mais intensas, né? Nota que em alguns momentos aqui a gente vê sombras acústicas, né, posteriores se formando aqui nessas imagens, tá? Aqui uma imagem mais detalhada, né, um corte transversal mostrando, né, uma área de hiperqueratose, onde houve a formação da sombra acústica posterior aqui, né? Nessa área aqui, ó. Tá? Aqui, então, formando essa área de sombra acústica, e aqui detalhando nessa linha hipoecogênica, essa banda hipoecogênica logo abaixo da epiderme, né, que é um achado bem clássico aí da psoríase, na avaliação pelo ultrassom da psoríase. E também a presença de sinais ao Doppler, ao Power Doppler, no tecido logo abaixo, na derme, né? Então, isso demonstra, né, uma atividade dessa placa, né? Significa que a psoríase desse paciente está com sinais de atividade, tá? Uma placa ativa, né? Aqui mais uma varredura, ó, notem aqui que tem essas áreas, né? Onde faz essa sombra acústica posterior, são áreas onde existe uma hiperqueratose mais acentuada, né? Outro detalhe que já dava para ver nessa imagem aqui, né? O ligamento ou tendão patelar, né? Região proximal dele, havia um espessamento, né? Um aumento dessa área de êntese desse ligamento patelar, também com algumas áreas de calcificação, né? Uma entesopatia, então, dessa inserção proximal aqui do ligamento patelar, tá? Notem aqui essa banda, né? Essa sombra acústica, tá? Bem nessa área aqui onde existe uma hiperqueratose mais acentuada, tá? E aqui a gente, nessa área mais embaixo, a gente já notava, então, áreas de entesopatia, né, com calcificações, né, entesófitos aqui, muito próximos à inserção. A gente chama de entesófilo quando está até 2 milímetros dessa inserção, aqui está praticamente junto da inserção, então é um entesófito real, né? Aqui mais uma imagem fazendo estudo pelo Power Doppler, né, mostrando, né, sinais de captação ao Power Doppler logo, né, abaixo da placa de psoríase, na região da derme, né? E aqui aquele outro achado da banda hipoecogênica, logo abaixo da epiderme, tá? Então, achados clássicos aí da psoríase, e aqui denotando, então, atividade inflamatória, né? E aqui detalhando, né, a entesopatia do ligamento ou tendão patelar proximal, né? Aqui um entesófito, algumas calcificações também, e essa imagem mais hipoecogênica, né, nessa área de inserção do ligamento patelar, também com aumento da espessura habitual, tá? Aqui a gente fez o estudo pelo Power Doppler, mas não detectamos nenhum sinal. Aqui a aferição, né, da espessura aproximada ali, uma espessura que está aumentada, né, cerca de 8,5 milímetros, né, uma espessura maior do que o habitual, tá? Ainda fazendo a avaliação do joelho do paciente, nós notamos esse pequeno derrame suprapatelar e na área de líquido, né, dentro do derrame, a gente via esses pequenos pontos hiperecogênicos, né, que a gente chama de sinal da tempestade de neve, ou nos artigos em inglês, snowstorm, né, onde são sinaizinhos clássicos aí de artropatia por cristal, né, principalmente por cristais de urato, né, de ácido úrico. Então, a gente notou aqui esses pequenos pontinhos que são melhores visualizados quando a gente faz
as manobras dinâmicas de movimentação com transdutor ou de compressão, a gente consegue visualizar melhor essas imagens do que uma imagem estática, só de foto parada, né? Então, o vídeo é sempre mais ilustrativo nesses casos de avaliação de pacientes com gota, em especial para visualizar esse tipo de achado, tanto a sinovite arenosa, né, que é a hipertrofia sinovial, também com esses pontos, esses focos de hipertrofia, como também aqui o sinal da tempestade de neve, que são esses pontos hipercogênicos que ficam no permeio aí desses derrames articulares, né, ou eventualmente também tenosinoviais. Tá? A associação de gota com psoríase já é conhecida na literatura médica, que eu trouxe um artigo mais para ilustrar, né, que realmente existe, então, esse aumento, né, aqui um estudo feito em homens e mulheres americanas, né, onde houve um aumento realmente de risco, né, de risco de desenvolvimento de gota em pacientes tanto com psoríase quanto com artrite psoriásica propriamente dita. Tá? O nosso paciente em questão, então, a gente vai investigar ele com exames complementares também, né, além do que a gente já fez de ultrassonografia, tá, para tentar identificar realmente o que parece que esse paciente realmente tem algumas manifestações, né, articulares e periarticulares pela psoríase, além da gota, né, que está já estabelecida ali pelo quadro clínico dele e também aí pelo histórico clínico que ele traz, além dos achados ultrassonográficos, né? Então, o que parece, né, é que esse paciente realmente tem essa associação, né, da psoríase, possivelmente a artropatia psoriásica, né, artrite psoriásica, com gota também, tá? Muito bem, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, e ative as notificações do nosso canal para que você não perca nenhum vídeo novo, nenhum conteúdo novo que a gente poste por aqui. Se você quer se atualizar mais, quer saber mais sobre o meu trabalho, quer conhecer mais, se aprofundar no ultrassom reumatológico, né, ultrassonografia reumatológica, esse é o meu site, né, www.ultrassomreumato.com.br. Aqui você tem todas as informações sobre os meus cursos, os meus treinamentos, tanto online quanto presenciais, em ultrassonografia reumatológica e também sobre o meu programa de mentoria em ultrassom reumatológico. Tá? Então, fica o convite para que você conheça o meu site www.ultrassomreumato.com.br. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais.